Zulma rasga a certidão de nascimento de Samir, acreditando ter vencido, mas não imagina que Sabiá arma um plano genial para enganar. Enquanto a megera avança para adotar o menino, Candinho descobre toda a farsa e corre contra o tempo para impedir a injustiça. O que Zulma fará quando conseguir colocar as garras em Samir? Será que Candinho chegará a tempo de impedir o pior? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com a adoção de Samir diante de todos no tribunal. Convicta de que está a um passo da vitória definitiva, Zulma observa a certidão de nascimento de Samir em suas mãos como quem encara um troféu, sem imaginar que ali ela está segurando sua própria derrota, pois um detalhe mais à frente revelará tudo. O olhar da megera brilha de satisfação, carregado de rancor e ambição. Ela passa os dedos pelo papel lentamente, saboreando o momento, como se cada palavra escrita ali fosse um obstáculo finalmente prestes a ser eliminado. Um sorriso torto surge em seu rosto antes do golpe final. Agora acabou, Candinho. Acabou de vez, murmura Zulma, com desprezo. Sem hesitar, ela rasga o documento em pedaços, um rasgo de cada vez, com raiva contida, como se estivesse rasgando o próprio caipira em sua mente. Os fragmentos caem no chão, espalhados, enquanto ela solta uma risada curta, quase histérica. Quero ver você provar alguma coisa agora. Quero ver você dizer que é pai de alguém sem prova nenhuma, ironiza, chutando os papéis rasgados. Zulma respira fundo, recompõe a postura e ajeita o vestido, já ensaiando o papel de santa protetora da Casa dos Anjos. Para ela, o jogo está ganho. A guarda de Samir é apenas uma formalidade. O que ela não imagina é que, enquanto comemora sua falsa vitória, alguém comemora a verdadeira. Corta para um local afastado, discreto. Detetive Sabiá caminha de um lado para o outro, inquieto, até parar diante de um pequeno ajudante de olhar atento e postura confiante demais para a idade. O clima entre os dois é de vitória, mas também de tensão. Nós realmente conseguimos, garoto. A Zulma caiu direitinho, afirma Sabiá, abrindo um sorriso orgulhoso. O garoto cruza os braços, inclina levemente a cabeça e sorri com ar de quem já esperava ouvir aquilo. Eu falei que ia dar certo. Eu ouvi tudo. Ouvi quando ela disse que ia destruir a certidão. Foi só questão de pensar rápido, diz Simbá, seguro demais. Sabiá franze o senho, incomodado com o tom. Pensar rápido? Vamos com calma aí, mocinho rebate, desconfiado. Você avisou, isso é verdade. E eu agradeço, mas trocar o documento original por uma cópia foi ideia minha. Não vamos inverter os papéis. Simbá não se intimida. Dá um passo à frente, encara o detetive e responde com ousadia. Foi ideia sua porque eu te contei o plano dela. Sem mim, você nem estaria aqui comemorando Provoca. Sabiá suspira fundo, claramente irritado, mas tentando manter o controle. Ora, veja só, agora além de espião, virou detetive também? Talvez eu seja melhor que você devolve Simbá sem piscar, porque se dependesse só de você, a certidão já teria virado picadinho de verdade. O detetive fecha a cara, mas logo solta uma risada incrédula. Que garoto atrevido, ousado até demais, diz, meio contrariado, meio impressionado. Por alguns segundos, o silêncio se instala. Sabiá então muda o tom, ficando sério de repente. Brincadeira à parte. Isso aqui é coisa séria. Pelo que você ouviu, a audiência de guarda pode acontecer a qualquer momento. Zulma não vai perder tempo. Simbá arregala os olhos, atento. Então a gente precisa agir rápido. Candinho não pode chegar atrasado. Sabiá concorda, assentindo com a cabeça. Exatamente. Se ele não aparecer com a certidão original, ela vence. E tudo o que fizemos vai por água abaixo. Simbá se anima, batendo no próprio peito. Então vamos agora. Eu faço questão de contar tudo para ele. O detetive arqueia a sobrancelha, desconfiado. Você? Contar tudo? Ué, fui eu que ouvi tudo escondido. Eu sei cada detalhe do plano dela, insiste o menino. Sabiá balança a cabeça rendido.
Tá bom, mas quem fala por último sou eu. Não esquece quem é o detetive aqui. Simbá sorri de canto, claramente satisfeito. Desde que a gente salve o Samir, tanto faz quem leva o crédito. Sabiá o encara por alguns segundos, surpreso com a maturidade do garoto, e então conclui. Então vamos, porque hoje, pela primeira vez, a mentira da Zuma vai começar a desmoronar. Os dois saem apressados, levando consigo a única prova capaz de mudar o destino de Samir e transformar a falsa vitória da megera em sua maior derrota. A casa de Candinho segue simples, silenciosa, quase parada no tempo. O caipira anda de um lado para o outro, inquieto, como se sentisse no peito que algo grande está prestes a acontecer. O olhar dele vai toda hora para a porta, o coração apertado pela ausência do filho e pela sensação constante de que está sempre um passo atrás de Zuma. O professor Asdrubal observa tudo em silêncio, preocupado. Você tá mais ansioso que galinha em dia de mudança, Candinho comenta a Asdrubal, tentando quebrar o clima pesado. Meu coração não para quieto, professor. Parece que tem coisa ruim e coisa boa brigando aqui dentro, responde Candinho, batendo no peito. Antes que ele diga mais alguma coisa, batidas firmes ecoam na porta. Candinho congela por um instante. Um medo rápido passa pelo seu rosto, como se temesse ver alguém errado ali. Ele troca um olhar desconfiado com Asdrubal antes de ir abrir. A porta se abre e revela detetive Sabiá, sério, postura firme, ao lado de Simbá, que já entra olhando tudo ao redor com curiosidade e certo orgulho. Candinho arregala os olhos, surpreso. Uai, seu Sabiá? Que você tá fazendo aqui a essa hora? Pergunta, desconfiado. Simbá não espera convite. Dá um passo à frente, estufa o peito e toma a palavra como se fosse o dono da casa. Candinho, a gente veio salvar, o Samir dispara, direto. Candinho franze a testa, sem entender. Salvar? Mas salvar de quê, menino? Da Zuma, responde Simbá, sem pestanejar. Ela tentou destruir a certidão de batismo do Samir para te tirar de vez da vida dele. Candinho empalidece na hora. Como é que é? Exclama, sentindo as pernas fraquejarem. Mas calma, continua Simbá animado. Graças ao meu plano genial, a gente enganou ela direitinho. Ela rasgou uma certidão falsa. A verdadeira tá com a gente. Candinho arregala ainda mais os olhos, sem saber se acredita. Você tá dizendo que ainda tem prova que eu sou o pai do meu fio? Antes que Simbá continue, Sabiá pigarreia alto e dá um passo à frente, claramente incomodado com o protagonismo do garoto. Vamos ajustar essa história aí, diz. Sério? O garoto avisou sobre o plano. Isso é verdade, mas a troca do documento foi ideia minha. Simbá revira os olhos. Ideia sua depois que eu te contei tudo, rebate, atravessado. Você quer mesmo discutir isso agora? Retruca Sabiá, impaciente. Candinho levanta as mãos, tentando entender. Peraí. Vocês estão dizendo que a certidão não foi destruída? Sabiá suspira e finalmente vai ao ponto. Ele tira cuidadosamente um envelope do bolso interno do paletó, caminha até a mesa e o abre lentamente, criando suspense. Candinho e Asdrubal se aproximam, apreensivos. Aqui está a certidão de batismo de Samir, a verdadeira. O documento é colocado sobre a mesa como se fosse algo sagrado. Candinho olha para o papel, os olhos marejados. Ele toca a certidão com cuidado, como se tivesse medo de que aquilo desapareça. Meu Deus do céu, murmura. Isso aqui é a prova que eu precisava. Asdrubal sorri emocionado. Eu sabia que a verdade ia aparecer, Candinho. A mentira não se sustenta para sempre. Simbá cruza os braços, satisfeito. Eu falei que ia dar certo. Zuma é esperta, mas não mais que a gente. Candinho segura o documento contra o peito, emocionado. Vocês não fazem ideia do que isso significa para mim? É meu fio, é meu sangue. O clima é de comemoração por alguns segundos. Candinho chega a sorrir aliviado, Asdrubal agradece aos céus, Simbá se sente um herói, mas Sabiá logo muda o tom,
ficando sério novamente. Mas não se anima demais ainda, Candinho. Isso aqui é só o começo. O caipira estranha. Como assim, seu sabiá? Segundo esse meu pequeno espião da Casa dos Anjos diz, lançando um olhar para Simbá, a audiência de guarda que a Zuma tá armando para tomar o Samir de vez está mais perto do que nunca. O sorriso de Candinho desaparece na hora. Audiência? Repete, assustado. Mas ela nunca me disse nada disso. E nem ia dizer, responde Simbá. A ideia dela era resolver tudo antes que você soubesse. Asdrúbal se adianta, preocupado. Então não dá para perder tempo. Com essa certidão de batismo, você precisa ir imediatamente ao cartório e pedir a certidão de nascimento oficial. Só isso garante seus direitos. Candinho respira fundo, decidido. O medo dá lugar à coragem. Então, não tem tempo para conversa fiada. Eu vou agora mesmo. Sabiá cruza os braços, aprovando. Faça isso. Se chegar atrasado, Azuma vence no papel. Candinho já se levanta, pega o chapéu e caminha decidido até a porta. Pois eu vou agora atrás dessa certidão, nem que eu tenha que acampar na frente do cartório. Simbá sorri orgulhoso. É isso aí. Hoje o jogo vira. Candinho para por um instante, encara os dois e fala com a voz firme. Se eu conseguir trazer meu fio de volta, eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram. Nunca. Sabiá apenas acena com a cabeça. Sério. Só não esquece de uma coisa, Candinho. A guerra ainda não acabou. Candinho abre a porta e sai apressado, levando consigo a esperança que achava perdida, enquanto, à distância, a sombra de Zuma ainda parece rondar o destino de todos. Poucos dias se passam até que o destino de Samir chegue ao momento mais decisivo. O fórum está em pleno funcionamento, mas o clima naquela sala específica é diferente. O ar parece pesado, como se todos ali soubessem que aquela audiência não é apenas mais um processo comum. Zuma entra primeiro, vestida de maneira impecável, com um semblante calculadamente sereno. Ela segura a mão de Samir com firmeza demais para quem tenta parecer afetuosa. O menino olha ao redor, inquieto, observando cada detalhe do tribunal, como se procurasse algo ou alguém. À esquerda da sala, um pequeno grupo de pessoas forma o júri, atentos, cochichando entre si. Policiais estão posicionados próximos às portas, sérios, cumprindo a rotina de um dia comum, alheios ao drama humano que se desenrola ali dentro. No centro, imponente, a juíza Flora organiza alguns papéis sobre a mesa. Seu olhar é técnico, mas experiente. Ela já viu de tudo naquele tribunal, ou pelo menos pensa que sim. Podemos dar início à audiência, anuncia Flora, em tom firme. Trata-se do pedido de guarda do menor Samir. Zuma aperta ainda mais a mão do garoto, inclinando-se levemente para ele, sorrindo de forma ensaiada. Vai dar tudo certo, meu anjinho sussurra, doce demais para soar natural. Samir engole em seco. Seus olhos mais uma vez se voltam discretamente para a porta do tribunal. Ele espera. Espera como quem acredita que, a qualquer segundo, algo pode mudar tudo, mas a porta permanece fechada. A juíza prossegue com os pormenores legais obrigatórios, lendo dados, nomes, datas. Zuma escuta com atenção seletiva, sempre atenta a qualquer detalhe que possa sair do controle. Finalmente, Flora levanta o olhar. Chegamos ao ponto central desta audiência, diz pausadamente. Antes de qualquer decisão, considero importante ouvir o próprio menor. Zuma prende a respiração por um instante, quase imperceptível. Samir, venha até aqui. Por favor, pede à juíza. Gostaria que você dissesse, com suas próprias palavras, o que deseja. O menino hesita. Olha novamente para a porta. Nada. Então olha para Zuma, inseguro. Eu não sei se eu tenho o que falar, dona Zuma. Eu só... murmura, com a voz trêmula. Zuma se inclina rapidamente, mantendo o sorriso no rosto, mas o olhar duro. Vai lá, Samir diz, empurrando-o de leve.
É só dizer como você gosta de ficar comigo. Não precisa ter medo de nada. O menino respira fundo e caminha até o centro da sala, sentindo todos os olhares sobre si. Flora suaviza o tom. Samir, você está confortável aqui? Pode falar com calma. Você está pronto para ter sua guarda passada definitivamente para Azuma? É isso que você quer? O silêncio toma conta do tribunal. Samir aperta as mãos, nervoso. Eu gosto da dona Azuma, começa, hesitante. Mas eu também gosto do meu pai. Então, eu não sei se... Um burburinho discreto surge entre o júri. A juíza franze levemente a testa. Seu pai? Questiona Flora, com interesse súbito. Mas, pelo que a senhora Azuma havia me informado, essa figura paterna não existia de forma concreta. Antes que Samir continue, Zuma se levanta abruptamente, interrompendo. Opa, opa! Já está bom, diz, forçando uma risada nervosa. O menino está claramente confuso. Não precisa dizer mais nada, Samir. Pode voltar para o seu lugar. Muito obrigada. Samir olha para a juíza, depois para Zuma, e retorna lentamente, cabisbaixo. Flora não esconde o incômodo. Confesso que não estou entendendo muito bem, senhora Zuma afirma, com frieza contida. Zuma ajeita o cabelo, recompõe o tom e responde de forma ensaiada. Perdão, meritíssima. É que o Samir fica nervoso em ambientes formais. Acaba falando coisas desconexas, misturando fantasia com realidade. Mas, como a senhora mesma já pôde observar em todas as visitas, o menino está feliz comigo, muito feliz, assim como todos os meus anjinhos. A palavra anjinhos ecoa na sala de forma estranha. Flora observa Zuma por alguns segundos, claramente desconfiada, mas mantém a postura profissional. Certo, responde, anotando algo. Apesar das inconsistências, devo registrar que não há nenhuma contraparte presente nesta audiência. Zuma relaxa discretamente os ombros. Portanto, continua Flora até este momento. A senhora Zuma é a única parte formalmente habilitada para pleitear a guarda do menor Samir. Samir baixa a cabeça. Zuma sorri, vitoriosa, mas seu olhar revela pressa. Ela sabe que algo ainda pode dar errado. A juíza bate levemente o martelo. Daremos prosseguimento aos trâmites finais antes da decisão. A câmera imaginária fecha no rosto de Samir, que mais uma vez olha para a porta, agora com esperança misturada ao medo. O silêncio pesa. O destino do menino parece decidido, mas o jogo ainda não terminou. O tribunal segue em um silêncio quase sepulcral depois das últimas palavras da juíza Flora. Zuma mantém o rosto compenetrado, mas os olhos entregam um brilho de vitória antecipada. Samir permanece sentado, inquieto, balançando as pernas curtas sem parar, enquanto lança olhares aflitos para a grande porta dupla do salão, como se ainda tivesse esperança de que algo mudasse aquele destino já praticamente selado. É então que, quando ninguém mais espera qualquer reviravolta, a porta dupla do tribunal se abre com força, quebrando o protocolo, o silêncio e a falsa sensação de controle que Zuma tenta sustentar desde o início da audiência. Todos os olhares se voltam de imediato para a entrada. O som ecoa pelo salão como um aviso de tempestade. Candinho surge no batente, ofegante, com o chapéu nas mãos e os olhos marejados, mas firmes. Ele respira fundo, toma coragem e caminha decidido em direção à juíza, ignorando cochichos, murmúrios e olhares atravessados do júri improvisado. Sua presença muda completamente a energia do ambiente. Em voz alta, carregada de emoção e revolta contida, o caipira rompe o silêncio. Pode retirar o que a senhora disse, ô juíza, porque eu sou o pai de Júnior e tô aqui para lutar pela guarda do meu menino. Nós já passou tempo demais separado, e ninguém mais vai separar nós dois. O impacto das palavras é imediato. Zuma arregala os olhos por uma fração de segundo, mas logo recompõe a expressão, adotando um ar cínico e dissimulado, como se estivesse diante de mais uma encenação barata. Já Samir,
tomado por uma mistura de alívio e felicidade, se levanta num pulo da cadeira, sem conseguir conter a emoção. Pai, o senhor veio! A voz do menino ecoa pelo tribunal, arrancando reações diversas. Alguns membros do júri trocam olhares constrangidos, enquanto um dos policiais franze a testa, atento. Samir dá um passo decidido em direção ao pai, pronto para correr até ele, mas Zuma o segura com firmeza pelo braço, apertando mais do que deveria. O gesto não passa despercebido. A juíza Flora bate o martelo com força, exigindo ordem. Ordem no tribunal. Ordem. O que significa isso? Quem é o senhor e por que está causando essa interrupção? Candinho não recua. Pelo contrário, dá mais alguns passos à frente, mantendo a postura firme. Eu sou o pai desse menino, meritíssima, e chamo ele de Júnior porque foi o nome que eu e a mãe dele escolheu quando ele nasceu. Samir é meu fio, sempre foi. Flora franze o senho, claramente desconfiada. Ela ajusta os óculos, observa Candinho de cima a baixo e depois lança um olhar rápido para Zuma, que cruza os braços, fingindo indignação. Isso não está me cheirando bem, comenta a juíza em tom cauteloso. O senhor não apareceu em nenhuma das visitas que fiz à criança, não demonstrou interesse anteriormente e agora surge, do nada, querendo a guarda. Por que só agora? A pergunta soa como uma acusação. Candinho se incomoda, sente o peso da injustiça e não esconde a revolta. Ele respira fundo antes de responder, tentando manter o respeito, mas sem abaixar a cabeça. Porque eu nem sabia dessas visitas, ué. Zurma escondeu tudo de mim. Ela sempre tentou separar eu do meu menino. Sempre. Zuma solta um riso curto, debochado, balançando a cabeça em falsa incredulidade. Que conveniente, comenta, em tom venenoso. Agora todo pai ausente aparece com uma historinha dessas. A juíza aproveita o comentário e reforça. Fria, é exatamente isso que todos dizem. Que a culpa nunca é deles. Samir observa a troca de palavras com os olhos cheios de medo, sentindo que algo pode dar errado a qualquer momento. Ele aperta as mãos pequenas, visivelmente nervoso. Candinho, cada vez mais exaltado, aponta para o filho. A prova tá ali, ó. O jeito que ele me chamou quando eu cheguei. O jeito que ele correu para mim. Isso não se ensina, não. Samir é meu fio, sim. Flora permanece impassível. A frieza da magistrada corta como lâmina. Me desculpe, senhor, mas isso não basta. Emoção não substitui prova. Zuma respira aliviada, disfarçando o sorriso vitorioso que insiste em escapar. Ela ajeita o cabelo e assume uma postura de falsa mãe exemplar. Como a senhora mesma viu, meritíssima, eu sempre cuidei do Samir com amor. Ele tem tudo comigo, estabilidade, carinho, disciplina. A juíza assente lentamente, concordando. A senhora Zuma já demonstrou até aqui capacidade para cuidar da criança. Portanto, ela faz uma pausa calculada, aumentando a tensão, a guarda permanece com ela. Essa é a minha decisão. A não ser que... O silêncio volta a dominar o tribunal. Candinho sente o coração acelerar. Samir prende a respiração. Zuma endurece o olhar, temendo o imprevisível. A juíza encara Candinho de forma direta, deixando o suspense no ar, como uma última fresta de esperança prestes a ser aberta ou fechada de vez. E o destino de Samir permanece, mais uma vez, por um fio. O silêncio pesado que se instaura no tribunal após as palavras da juíza Flora é quase insuportável. Candinho permanece de pé, com o chapéu nas mãos, o olhar fixo na magistrada, enquanto Samir aperta os dedos pequenos contra o encosto da cadeira, sentindo que algo decisivo está prestes a acontecer. Zuma, por sua vez, mantém a postura rígida, os lábios cerrados, mas um brilho arrogante começa a despontar em seus olhos, como quem acredita já ter vencido a batalha. É então que um sorriso tranquilo, quase sereno demais para aquele momento, surge no rosto de Candinho. Ele inclina levemente a cabeça e pergunta, com uma calma que contrasta com toda a tensão do ambiente. A não ser que o quê, senhora juíza? Flora o encara por alguns segundos, avaliando cada gesto, cada reação. Em seguida,
responde com firmeza, deixando claro o peso de suas palavras. A não ser que o senhor apresente a certidão de nascimento original da criança, comprovando oficialmente o seu parentesco com o garoto. Apenas isso pode mudar a minha decisão. Antes mesmo que Candinho diga qualquer coisa, Zuma deixa escapar um sorriso vitorioso. Ela cruza os braços, inclina o corpo para trás e encara o caipira com desprezo. Por dentro, a vilã comemora, certa de que aquele é o golpe final. Seus pensamentos fervilham, carregados de ódio e satisfação. Já era para você, seu caipira de uma figa. Eu venci. Finalmente venci. Vou tirar de você a única coisa que você ama. Samir vai ser meu, para sempre. Convicta de que não há mais saída, a juíza Flora prossegue com a audiência, em tom burocrático. E como o senhor claramente não possui uma prova dessa natureza, daremos prosseguimento ao processo. Passaremos agora à assinatura do documento oficial de guarda. Um funcionário do tribunal coloca o documento sobre a mesa, bem à frente de Zuma. A dona da Casa dos Anjos segura a caneta com mãos firmes, o sorriso cada vez mais largo. Ela começa a preencher os campos com cuidado exagerado, como quem saboreia cada letra escrita. Ao final, posiciona a caneta sobre o espaço destinado à assinatura, pronta para selar sua vitória. Mas, antes que a ponta da caneta toque o papel, uma risada ecoa pelo tribunal, alta, segura, quase debochada. Todos se viram imediatamente para Candinho. Ora, mas por que a senhora não falou logo? O comentário pega Zuma de surpresa. O sorriso dela vacila. Candinho leva a mão ao chapéu, retira-o lentamente da cabeça e, diante de todos, puxa de dentro dele um documento cuidadosamente dobrado. O caipira caminha até a mesa da juíza e coloca o papel diante dela, com firmeza. Pois está aqui a certidão de nascimento do meu menino, a original. O burburinho toma conta do tribunal. Zuma empalidece. Seus olhos se arregalam de tal forma que parecem prestes a saltar do rosto. Flora pega o documento, ajeita os óculos e começa a ler com atenção absoluta. Cada segundo parece uma eternidade. Incapaz de se conter, Zuma explode, a voz carregada de choque e pânico. Mas como? Isso não pode ser a certidão de nascimento do Samir. Isso é impossível. A juíza ergue os olhos do papel e a encara com severidade. Zuma, o documento está em minhas mãos. Logo, impossível não é. O que eu não estou entendendo é a sua reação. Candinho aproveita o momento, com um leve sorriso provocador. Por que não pode ser, Zuma? O que te faz ter tanta certeza assim? A vilã engole em seco e tenta se recompor, assumindo um tom dissimulado. Isso só pode ser um documento falso. Um truque desse caipira para tentar enganar a senhora juíza. Não caia nessa armadilha. Flora não se intimida. Garanto que sei identificar um documento falso quando vejo um. E este me parece absolutamente legítimo. A senhora tem algo a declarar antes que eu reveja minha decisão e retire a guarda de Samir? A pergunta atinge Zuma como um golpe. A máscara cai. Ela perde completamente o controle e grita, histérica. Não pode ser. Eu destruí essa certidão. Eu vi ela sendo rasgada. Eu tenho certeza. O tribunal entra em alvoroço. Candinho apenas sorri, satisfeito. Achou mesmo que nós ia deixar você tirar o Samir de mim? Você era muito enganada, Zuma. Zuma franze a testa, confusa e desesperada. Nós? Como assim nós? Candinho explica, orgulhoso. Simbá descobriu teu plano. Contou tudo pro detetive Sabiá. Eles trocaram a certidão verdadeira por uma cópia. Você rasgou foi papel falso. Depois, eles vieram me avisar dessa audiência. A revelação cai como uma bomba. Flora encara Zuma, decepcionada, a voz carregada de reprovação. Então esse tempo todo você mentiu para mim? Desesperada, Zuma tenta se defender. Claro que não, dona Flora. Esse homem está mentindo. Forjou tudo isso para tirar o menino de mim. Antes que a juíza responda, Samir se levanta, decidido, com os olhos brilhando de coragem. É ela que está mentindo, dona juíza. A Zuma enganou a senhora e me fez mentir também.
O testemunho do menino sela o destino da vilã. Zuma sente o chão desaparecer sob seus pés, enquanto Candinho se aproxima do filho, certo de que finalmente a verdade venceu. A declaração de Samir ecoa pelo tribunal como uma sentença moral. Todos os olhares se voltam para Zuma, esperando vê-la abatida, derrotada, sem saída. Por alguns segundos, ela permanece imóvel, o rosto travado, os olhos vidrados. O silêncio pesa. Mas, ao contrário do que todos imaginam, a reação da megera não é de rendição, é de desafio. Com as mãos trêmulas, mas o olhar carregado de ódio, Zuma pega novamente a caneta sobre a mesa. Os dedos apertam o objeto com força exagerada, quase a ponto de quebrá-lo. Ela se inclina sobre o documento e termina de escrever sua assinatura, riscando o papel com violência, como se cada letra fosse um ataque direto a Candinho. Ao concluir, ela ergue o rosto lentamente e começa a rir, uma gargalhada alta, estridente, completamente fora de lugar. Alguns presentes se entreolham, chocados. Outros sentem um arrepio percorrer a espinha. "Eu menti mesmo", dispara Zuma, em voz alta, sem o menor pudor. "Mas isso agora não importa mais, Candinho. Você chegou tarde demais. Olhem bem para o documento. A minha assinatura está aqui. Eu já assinei. Já está feito." Ela bate o dedo sobre o papel, triunfante. "A guarda do Samir é minha. E ninguém vai mudar isso. Ninguém." Convicta de sua falsa vitória, Zuma segura o braço de Samir com força e começa a puxá-lo em direção à saída. O menino se assusta, tenta se soltar, os olhos se enchem de lágrimas. Não, eu não quero ir. Pai!" Ele grita, em pânico. Candinho dá um passo à frente, desesperado, mas é contido pelo olhar firme da juíza. Tudo parece indicar, por um instante cruel, que Zuma pode mesmo escapar mais uma vez impune. Mas Flora não demora a agir. O martelo bate com força ensurdecedora. "Parada, Zuma!" A juíza grita, levantando-se de súbito. "Você não vai levar esse garoto a lugar nenhum, não dentro do meu tribunal." Zuma congela no meio do caminho. Confusa, ela se vira lentamente, tentando entender. "Como assim?" questiona, fingindo incredulidade. "Eu assinei o documento. Está ali em cima da mesa. Está oficializado. A lei está do meu lado. Nada pode mudar isso agora." Flora caminha com passos firmes até a mesa. Pega o documento com calma, olha para a assinatura, respira fundo. Zuma observa a cena com um sorriso torto, certa de que venceu. Então, sem alterar o tom de voz, a juíza declara: "Quer ver o que eu faço com o seu documento assinado?" Antes que Zuma responda, Flora rasga o papel, uma vez, 2, 3, 4. Em seguida, transforma os pedaços em pequenos fragmentos, sem piedade alguma, deixando-os cair sobre a mesa como restos de uma farsa. O sorriso de Zuma desaparece instantaneamente. Seus olhos se arregalam, a boca se abre, mas nenhuma palavra sai. A juíza continua, firme e imponente. Um documento assinado sob fraude, mentira e manipulação não tem valor jurídico nenhum. Candinho leva a mão ao peito, emocionado. Samir observa tudo com esperança renovada. Flora se vira para o caipira. "Parabéns, Candinho. A guarda completa de Samir é sua, como sempre deveria ter sido. Você provou ser pai de verdade." O homem mal consegue conter as lágrimas. Ele se inclina levemente, em sinal de respeito, sem conseguir falar naquele momento. Então, a juíza volta seu olhar para Zuma, agora carregado de decepção e severidade. "Já você, Zuma." Ela faz um gesto discreto com a mão. Imediatamente, os policiais do tribunal começam a avançar. "Eu não posso permitir que uma farsante, uma ladra de crianças e uma mentirosa compulsiva continue à solta. Você vai responder por tudo o que fez. Chegou a hora de conhecer o gosto da cadeia." Zuma entra em completo desespero. Ela se debate, tenta se soltar, grita, perde totalmente o controle. Não me larguem!" berra, sendo segurada pelos policiais.
Eu é que tinha que ficar com o Samir. Esse caipira maldito não merece. Eu te odeio, Candinho. Eu te odeio. Ela aponta o dedo, fora de si. Você colocou até minhas crianças contra mim. Eu vou me vingar. Vocês vão ver. Mas ninguém mais a escuta. Zuma é arrastada para fora do tribunal aos gritos, enquanto o silêncio vai sendo retomado lentamente. Assim que a vilã desaparece, Samir corre até Candinho e o abraça com força, enterrando o rosto em seu peito. Obrigado, pai, diz, com a voz embargada. Eu nunca mais quero ficar longe do Senhor. A cela fria e cinzenta da penitenciária parece ainda menor diante da fúria que consome Zuma. Ela anda de um lado para o outro como um animal encurralado, os cabelos desgrenhados, os olhos vermelhos, a respiração descompassada. As grades refletem sua imagem distorcida, quase irreconhecível. Cada passo ecoa como um lembrete cruel da derrota que ela se recusa a aceitar. Zuma soca a parede com força, sentindo a dor, mas sem se importar. Isso não vai ficar assim. Não vai! Rosna, fora de si. Eu não perdi. Eu nunca perco. Esse menino ainda vai ser meu. Samir é meu. Ela ri sozinha, uma risada nervosa, quebrada, misturada com lágrimas que ela insiste em negar. É só uma fase, uma injustiça. Eu vou sair daqui. E quando eu sair, eu vou retomar a guarda dele. Nem que eu tenha que destruir tudo de novo. O barulho de passos interrompe seu surto. Um guarda para diante da cela, observando-a com cautela. Zuma, você tem visita. Ela se vira bruscamente, o olhar carregado de ódio e desprezo. Eu não quero ver ninguém, grita. Some daqui. Eu não tenho família, não tenho amigos, não tenho nada. O guarda apenas dá de ombros e se afasta. Zuma se vira novamente, bufando, mas então congela. Um pensamento atravessa sua mente como um raio. Seu olhar muda. A raiva dá lugar a uma esperança quase infantil. Visita, murmura. Só pode ser ele. O coração acelera. Um sorriso torto surge em seus lábios. Eu sabia, sussurra. O Samir sentiu minha falta. Candinho não teria coragem de me afastar dele para sempre. Ele não faria isso comigo. Sem avisar, Zuma se recompõe o melhor que consegue. Ajeita o cabelo com as mãos trêmulas e segue apressada pelo corredor até a sala de visitas, o peito inflado de expectativa. Ao atravessar a porta, seus olhos brilham. Lá estão eles. Samir, sentado ao lado de Candinho, por um segundo. Zuma paralisa. Em seguida, corre na direção deles, tomada por uma falsa alegria. Eu sabia! Exclama emocionada. Eu sabia que você não ia me abandonar, Candinho. Eu sabia que no fundo você ainda... Ela tenta se aproximar mais, mas Candinho se levanta imediatamente e se coloca à frente do filho, formando uma barreira clara e definitiva. Seu olhar é frio, firme, sem qualquer vestígio de compaixão. Zuma estranha a reação, mas logo força um sorriso e se inclina, tentando falar com Samir. Meu anjinho, diz, entusiasmada. Você não sabe como eu tô feliz de te ver. A mamãe sentiu tanta saudade. Antes que ela continue, Candinho corta, seco. Para. O tom firme faz Zuma recuar um passo. Essa é a última vez que você vê o Samir. Ele diz, sem rodeios. Eu vim aqui para deixar isso bem claro. Zuma arregala os olhos, incrédula. O quê? Você não pode fazer isso comigo, protesta. Depois de tudo que nós viveu, Candinho não se deixa abalar. O que nós vivemos foi você mentindo, manipulando e machucando meu filho. Você confundiu obsessão com amor. E isso acabou. Zuma começa a tremer. Eu fiz tudo por ele, grita. Tudo! Candinho se inclina levemente para a frente, a voz baixa, mas cortante. Não, você fez tudo por você. O golpe é certeiro. Zuma engole em seco. Samir, que até então observava em silêncio, cria coragem e fala, com a voz firme, apesar da emoção. Eu gostava muito da senhora, Dona Zuma, diz. Mas depois do que você fez, eu prefiro ficar com meu pai. Ele nunca mentiu para mim. As palavras do menino,
atingem Zuma com mais força do que qualquer sentença. As pernas dela cedem, o sorriso some, os olhos se enchem de lágrimas verdadeiras pela primeira vez. Samir, tenta dizer, mas a voz falha. Candinho segura a mão do filho. Vamos! Sem olhar para trás. Pai e filho se viram e caminham em direção à saída da sala de visitas. Zuma cai de joelhos no chão, completamente desmontada. As lágrimas escorrem livres agora, misturadas a soluços e arrependimento tardio. Por quê? Ela murmura, para si mesma. Por que eu fiz tudo isso? Mas não há resposta. Apenas o som distante dos passos de Candinho e Samir se afastando. Do lado de fora da penitenciária, os dois caminham lado a lado. Samir segura firme a mão do pai, sorrindo, aliviado. Candinho olha para o céu, emocionado. Agora, finalmente, nada e ninguém poderá separá-los. E o amor, mais uma vez, vence. A juíza Flora observa Samir sentar-se à sua frente pela última vez naquela tarde. O ambiente da Casa dos Anjos parece silencioso demais, quase artificial. O bloco de anotações da magistrada já está repleto de registros semelhantes, feitos em visitas anteriores. As perguntas se repetem, mudam apenas o tom, como se tudo fosse um teste de coerência. Então, Samir, começa Flora, com a voz mansa demais para quem julga destinos. Você continua gostando de morar aqui? O menino demora 1 segundo a responder. Seus dedos se apertam no colo. Gosto, diz, sem convicção. A juíza levanta os olhos, analítica. E a dona Zuma? Ela continua cuidando bem de você? Antes mesmo que Samir responda, Zuma se aproxima, sorridente, com aquele sorriso ensaiado que nunca chega aos olhos. Eu faço tudo por esse menino, doutora. Dou amor, educação, carinho, tudo o que uma criança precisa. Samir abaixa o olhar. Ela cuida? Sim. Flora anota algo rapidamente. Você se sente seguro aqui? Dorme bem? Se alimenta direitinho? Durmo. Samir hesita. Como bem também. Zuma cruza os braços, satisfeita, mas não perde o menino de vista nem por 1 segundo. Ele é tímido, doutora. Sempre foi, mas é muito feliz comigo. A juíza fecha o bloco e força um sorriso educado. Muito bem. Acho que por hoje é só. Prontinho, Samir. Agora você pode ir brincar com os seus amigos. Eu vou ter uma conversa rápida com a Zuma. Samir se levanta devagar. Ao passar por Zuma, percebe o aperto discreto no ombro, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-lo entender o recado. Ele engole em seco. Você quer falar comigo? Diz Zuma, fingindo naturalidade. Então vamos até o meu quarto. Lá a gente conversa melhor. Flora concorda com um gesto. As duas seguem pelo corredor. Samir dá alguns passos em direção ao pátio, mas para. Algo aperta em seu peito. Ele olha ao redor, vê as outras crianças brincando, alheias a tudo. Isso não tá certo, murmura. Ela sempre manda eu mentir. Sempre diz o que eu tenho que falar. O menino respira fundo, dividido. Eu sei que espiar é errado, mas pior é ficar quieto e perder meu pai. Criando coragem, Samir anda na ponta dos pés até a porta do quarto de Zuma. Encosta o rosto na fresta. O coração bate acelerado. Lá dentro, a voz da juíza surge firme. Zuma. Analisei todos os relatórios das visitas. O comportamento do menino é estável. O ambiente é organizado. Zuma inclina a cabeça, falsa humildade. Eu sempre disse que fazia o melhor por ele, doutora. Samir precisa de estabilidade. E me parece que está tudo certo para realizarmos a audiência de guarda e passarmos oficialmente a guarda do menino Samir para você. Samir sente o chão sumir sob seus pés. Zuma arregala os olhos, teatralmente. É sério mesmo? Mas que notícia maravilhosa! Eu nem sei como agradecer. Não vejo mais dúvidas de que você seja a pessoa certa para continuar cuidando dele, completa Flora. A audiência será amanhã cedo. Zuma abre um sorriso vitorioso, daqueles que escondem crueldade. Ela se aproxima e abraça a juíza.
Perfeito. Amanhã cedo está ótimo para mim. Flora se afasta, um pouco desconfortável, mas mantém a postura profissional. Então, está decidido. Do lado de fora, Samir se afasta devagar, com os olhos marejados. Ele para no corredor, respira fundo e enxuga as lágrimas com a manga da camisa. A tristeza se transforma em firmeza. Chega desse teatro, sussurra. Eu não quero viver com a dona Zuma. Ele levanta a cabeça, decidido. Eu vou contar tudo pro meu pai, antes que ela me tire dele para sempre. Samir sai apressado da casa dos anjos, sem perceber que dentro do quarto, Zuma encara o próprio reflexo no espelho, sorrindo com frieza, certa de que a vitória está garantida, sem imaginar que o menino acabou de iniciar a sua maior virada. Pouco tempo depois, a mansão de Candinho volta a respirar movimento. O portão ainda está se fechando quando Samir surge correndo pelo jardim, com a boina torta na cabeça e o coração disparado. O menino olha para todos os lados, como se temesse ser seguido, e entra apressado pela porta principal. Candinho está na sala, ajeitando algumas coisas, quando estranha o desespero do filho. O sorriso some do rosto no mesmo instante. Uai, Samir, que pressa é essa, meu filho? Aconteceu alguma coisa? O menino não responde de imediato. Ele se aproxima devagar, respira fundo, junta as mãos trêmulas e encara o pai com os olhos marejados. A expressão não é de birra nem de medo comum, é urgência. Pai, eu preciso te contar uma coisa muito séria mesmo. Candinho franze a testa, sentindo um aperto no peito. Você tá me assustando, menino? Fala logo. Samir engole em seco. A dona Zuma tá me obrigando a fingir que ela é uma mãe perfeita para mim? Candinho arregala os olhos. Como assim? Obrigando. Ela manda eu mentir, pai. Diz tudo o que eu tenho que falar para uma juíza de guarda que vai lá na casa dos anjos. O caipira passa a mão pelo chapéu, confuso. Juíza? Que juíza é essa? Ela pergunta sempre as mesmas coisas. Se eu sou feliz, se eu gosto de morar lá, se a Zuma cuida bem de mim. E a Zuma fica olhando, vigiando, para ver se eu falo certinho. Candinho sente o sangue ferver. Mas por que essa mulher ia fazer um negócio desses? Samir respira fundo, criando coragem. Porque ela quer ficar com a minha guarda. Quer me tirar do senhor, pai. O silêncio pesa na sala. Candinho fica imóvel por alguns segundos, tentando assimilar aquelas palavras. Tirar você de mim? Repete, incrédulo. Ela já conseguiu enganar a juíza, continua Samir, com a voz embargada. Hoje eu escutei tudo escondido. A juíza disse que tá tudo certo para passar a guarda para Zuma. Candinho dá um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. Isso não faz sentido nenhum. Você é meu fio. E a audiência vai ser amanhã de manhã, completa Samir, quase chorando. Ela disse que já tá tudo decidido. O caipira fecha os punhos. O rosto, antes confuso, agora se transforma em pura revolta. Amanhã de manhã? Pai. Samir se aproxima, aflito. Eu não quero morar com ela. Eu tenho medo dela. Candinho se abaixa na frente do menino, segura seu rosto com cuidado e fala com firmeza. Você fez certo em vir me contar. Muito certo. Eu fiquei com medo de o senhor não acreditar. Acreditar? Candinho se levanta abruptamente. Eu acredito em cada palavra sua. Ele começa a andar de um lado para o outro, bufando de raiva. Essa mulher sempre foi falsa. Sempre teve olho grande no que é dos outros. Samir observa o pai, sentindo alívio e, ao mesmo tempo, medo do que virá. Ela falou que já ganhou, pai, que não tem mais jeito. Candinho para no meio da sala, encara o filho e fala com voz firme e carregada de emoção. Não existe isso de já ganhou, quando a verdade está do nosso lado. O senhor promete que não vai me deixar com ela? Pergunta Samir com a voz trêmula. O caipira se ajoelha novamente, abraça o menino com força. Eu prometo por tudo que é mais sagrado. Ninguém tirou você de mim. Ele se afasta um pouco, olha nos olhos do filho e dispara, decidido. Eu não vou deixar um negócio desses acontecer, mas nem por cima do meu cadáver. Samir se agarra ao pai, emocionado.
Obrigado, pai. Candinho aperta o abraço, respirando fundo, enquanto sua mente já começa a trabalhar. Ele sabe que a luta será grande, mas também sabe que não vai recuar. A guerra pela guarda de Samir acaba de começar. Candinho não perde um segundo sequer depois da conversa com Samir. O caipira entra no carro com o rosto fechado, dá a partida de forma brusca e segue em disparada pelas ruas, tomado por uma mistura de revolta, medo e indignação. A cada semáforo, ele aperta o volante com mais força, como se tentasse segurar a própria fúria. Isso é um absurdo, murmura para si mesmo. Querer tirar meu fio de mim desse jeito? Ao chegar ao prédio da vara da infância, Candinho estaciona de qualquer jeito e entra decidido. O recepcionista mal tem tempo de reagir. Senhor, o senhor precisa agendar. Depois a gente conversa. Corta Candinho, passando direto. Moço, não pode entrar assim. Insiste o funcionário, tentando segurá-lo pelo braço. Candinho se solta com um puxão e segue pelo corredor. Sem bater, ele abre a porta do escritório com força, fazendo-a quase bater na parede. Flora ergue os olhos assustada, deixando a caneta cair sobre a mesa. Mas o que é isso? Candinho entra com passos firmes, a voz embargada pela revolta. Que história é essa que a senhora vai dar a guarda do meu fio para Zurma? Eu é que sou o pai daquele menino. A juíza se levanta lentamente, visivelmente contrariada. Seu olhar perde qualquer traço de cordialidade. Primeiramente, o senhor poderia aprender a se comportar. Que tipo de impressão acha que passa invadindo o meu gabinete dessa maneira? Ela cruza os braços fria. Segundamente, a decisão não surgiu do nada. Ela foi tomada com base em visitas, relatórios e observações. O senhor não esteve presente em nenhuma delas. Candinho respira fundo, tentando se conter. Mas eu não sabia dessas visitas, doutora. A Zurma escondeu isso de mim. Flora arqueia uma sobrancelha, cética. É sempre a mesma história. Pais ausentes nunca sabem de nada. A culpa nunca é deles. Eu nunca fui ausente, rebate Candinho, exaltado. Eu só não sabia que essa mulher estava armando pelas minhas costas. Se o senhor é mesmo o pai do menino, prove, diz Flora, com frieza calculada. Provas resolvem tudo. Palavras, não. Candinho arregala os olhos, atônito. Prova? Você está me dizendo que eu preciso provar que Samir é meu fio? Exatamente, responde ela, sentando-se novamente. Sem isso, infelizmente, não posso fazer nada. A melhor escolha continuará sendo a guarda com a senhora Zuma, que se mostrou uma cuidadora exemplar. Candinho ri, um riso nervoso, incrédulo. Exemplar? Aquela mulher é falsa. Mente, manipula, manda meu fio mentir também. Flora o encara, impassível. Isso é uma acusação grave. E acusações exigem provas. O caipira passa a mão pelo rosto, andando de um lado para o outro. Então me diga, doutora, o que é que serve de prova para a senhora? A juíza ajeita alguns papéis sobre a mesa antes de responder, num tom quase didático. Uma certidão de nascimento do garoto. Candinho trava. O mundo parece parar por um instante. Mas eu não tenho isso. Flora solta um suspiro curto, como quem já esperava a resposta. Então é uma pena. Sem esse documento, a decisão permanece. Você está dizendo que vai tirar meu fio de mim só por causa de um papel? Questiona Candinho, com a voz falhando. Estou dizendo que a justiça funciona assim, rebate Flora, firme. Agora, por favor, se retire do meu escritório antes que eu precise chamar os seguranças. Candinho permanece parado por alguns segundos, encarando a juíza. O olhar dele mistura ódio, humilhação e desespero. Ele percebe que insistir ali não vai adiantar. Isso não acabou aqui, diz em tom baixo. Eu vou achar essa prova, nem que seja a última coisa que eu faça. Flora não responde. Apenas observa, impassível, enquanto Candinho dá meia volta e sai do escritório com passos pesados, sentindo o peso da injustiça esmagar seu peito. Do lado de fora,
O caipira encosta na parede do corredor, respira fundo e murmura, com os olhos marejados. É possível que a verdade precise de papel para existir? Ele se afasta, decidido a lutar, mesmo sem saber ainda onde encontrará a prova que pode mudar tudo. Candinho retorna para a mansão, com o semblante carregado de raiva e frustração. O caipira entra batendo a porta, os passos pesados ecoando pelos corredores, enquanto caminha de um lado para o outro, completamente fora de si. Ele passa a mão pelos cabelos, respira fundo, mas não consegue conter o turbilhão de pensamentos que o consomem. Fala sozinho, em tom aflito, como se estivesse tentando convencer a si mesmo de que ainda existe uma saída. Eu tenho que achar uma prova. Eu tenho que provar que o Júnior é meu fio. Mas onde é que eu vou achar um trem desses, meu Deus do céu? A angústia cresce a cada volta que ele dá pela sala. Candinho gesticula, murmura, para, respira fundo e volta a andar, como um animal acuado. A imagem da juíza, fria e incrédula, não sai da sua cabeça. A ideia de perder o filho para a Zurma faz o sangue ferver ainda mais. Ele atravessa o corredor apressado, sem destino certo, até que, ao passar diante de um pequeno quarto usado como depósito, seu corpo paralisa. Os olhos se arregalam de repente, como se um raio de lembrança o atingisse em cheio. O coração dispara. Ele dá 2 passos para trás, encara a porta entreaberta e sente um nó se formar na garganta. Candinho engole em seco e fala em voz alta, quase num sussurro reverente. As coisas da mãe. Ele se aproxima lentamente do depósito, empurra a porta com cuidado e encara uma caixa antiga, coberta de poeira, esquecida no canto. A memória da mãe invade sua mente como uma avalanche. A voz embarga, mas ele insiste. Se essa certidão existe, só pode estar aqui, no meio das coisas dela. Antes que ele tome qualquer atitude, Dita surge no corredor. Ela ouviu a voz do marido, percebeu o tom estranho e se aproxima com o coração apertado. Ao ver Candinho paralisado diante da caixa aberta, com os olhos marejados e o corpo rígido, Dita sente que algo sério está acontecendo. Ela se aproxima devagar, com cuidado, e pergunta, tomada pela preocupação: Candinho, você conseguiu descobrir alguma coisa? Aconteceu mais alguma coisa lá no fórum? Ele não responde de imediato. Continua encarando a caixa como se ela fosse um abismo. O silêncio pesa. Dita se aproxima ainda mais. Toca de leve no braço do marido, tentando trazê-lo de volta à realidade. Candinho respira fundo, mas a voz sai trêmula, carregada de dor. Eu não tive coragem de mexer nessa caixa desde que a mãe se foi. Eu deixei isso aqui fechado porque doía demais. Eu não sei se eu ainda tenho força para isso, Dita. A confissão vem acompanhada de um olhar perdido, vulnerável, bem diferente do homem simples e firme que ele costuma ser. Dita sente o impacto daquelas palavras. Ela entende que não se trata apenas de uma caixa, mas de um luto mal resolvido. Com delicadeza, ela coloca a mão sobre o ombro de Candinho, aperta com carinho e fala com firmeza e doçura ao mesmo tempo. Candinho, a dor não some só porque a gente foge dela. Sua mãe te criou para ser um homem de coragem, e eu tenho certeza que ela ia querer te ver lutando pelo seu filho. Candinho abaixa a cabeça, respira fundo, os olhos marejados. Dita continua, agora com mais emoção. Você não está mexendo nessas coisas por curiosidade? Você está fazendo isso pelo Júnior. E se tem alguém que vai te dar força agora, é ela. As palavras de Dita atravessam Candinho como um abraço invisível. Ele fecha os olhos por alguns segundos, luta contra as lágrimas e, enfim, assente com a cabeça, decidido. Você está certa. Eu estou fazendo isso pelo meu fio, pelo Júnior. Então eu não posso ter medo. Com mãos trêmulas, Candinho se ajoelha diante da caixa. Ele passa a mão pela tampa, como se pedisse permissão, e então a abre de vez. Dentro, há fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo, documentos dobrados, lembranças de uma vida inteira.
Cada papel que ele pega traz uma memória, um sorriso, uma dor, uma saudade. O tempo passa sem que ele perceba. Dita observa tudo em silêncio, respeitando aquele momento íntimo, mas sem se afastar. Candinho vasculha papel por papel, cada vez mais aflito. A esperança começa a se misturar com o desespero. Ele respira fundo, passa a mão no rosto, olha novamente, revira tudo. Não é possível que Num tá aqui. As horas avançam, a noite cai. O cansaço vence o corpo, mas não a angústia. Candinho continua procurando, cada vez mais desesperado. Os olhos ardem, as mãos doem, mas ele se recusa a desistir. Dita observa o marido cada vez mais abatido, com o coração apertado, mas sem coragem de interromper aquela busca. O tempo passa, e nada. Exausto, com os olhos pesados e o corpo rendido, Candinho acaba adormecendo ali mesmo, com a cabeça caída sobre os documentos espalhados pelo chão. A caixa permanece aberta, como um símbolo de esperança ainda não concluída. Tudo parece perdido. Tudo parece caminhar para o pior. Mas o destino ainda guarda uma última carta. Enquanto a madrugada avança silenciosa, Candinho dorme profundamente, exausto, com a cabeça apoiada sobre os papéis espalhados pelo chão do depósito. O corpo cansado finalmente se rende, mas a mente segue inquieta. É então que, em meio ao sono pesado, algo diferente acontece. Uma luz suave começa a se formar ao redor dele, dissipando a escuridão. O ambiente muda. O peso da angústia dá lugar a uma sensação estranha de acolhimento. Candinho se vê em um lugar sereno, iluminado, calmo demais para ser real. O coração desacelera. De repente, uma figura conhecida surge diante dele. Anastácia, sua mãe, aparece com o mesmo sorriso bondoso de sempre, o olhar cheio de amor e tranquilidade. Ela se aproxima devagar e fala com ternura. Olá, Candinho! Quanto tempo faz que a gente não se vê, né, meu filho? O caipira arregala os olhos, completamente surpreso. Ele dá um passo para trás, tenta entender o que está acontecendo, o coração acelerado entre emoção e incredulidade. Mãe? Mas o que a senhora está fazendo aqui? Isso só pode ser sonho. Anastácia sorri, serena, como se soubesse exatamente o que se passa no coração do filho. A voz dela é calma, mas firme. É um sonho, sim, mas você não pode ficar aqui por muito tempo. Aquelas palavras deixam Candinho ainda mais confuso. Ele franze a testa, inquieto, tomado por uma sensação de urgência que começa a voltar. Não posso? Mas por que, mãe? Eu não tô entendendo nada. O sorriso de Anastácia se suaviza. Ela o encara com um olhar profundo, carregado de significado, e responde com delicadeza, mas sem rodeios. Você já esqueceu, Candinho. Tem uma coisa muito importante que você precisa resolver, e isso só pode ser feito acordado. Nesse instante, como um estalo, tudo volta à mente dele. Samir, Júnior, o tribunal, Zurma, a guarda, o medo de perder o filho. Os olhos de Candinho se arregalam, a expressão muda completamente. Ele se aproxima da mãe, aflito. É verdade, mãe. O nosso menino, seu neto, o nosso Júnior precisa de mim. Mas como é que eu vou ajudar ele? Como é que eu provo que sou pai dele se não tenho nada para mostrar? A angústia transborda. Anastácia então ergue a mão e toca com carinho o queixo do filho, num gesto maternal que o faz estremecer de emoção. Ela fala com doçura e convicção. Eu preciso que você tenha fé, Candinho. A fé que você sempre pregou para os outros. Aquilo que você sempre disse. Quando a gente acredita de verdade, o caminho aparece. As palavras ecoam forte dentro dele. Candinho fecha os olhos por um instante, respira fundo, como se finalmente compreendesse algo maior. Quando volta a encará-la, há um brilho novo em seu olhar. Agora eu estou entendendo, mãe. Tudo que acontece na vida da gente é para melhorar. Mesmo quando dói. Anastácia sorri, orgulhosa. Ela assente lentamente com a cabeça, satisfeita, e começa a se afastar, envolta pela luz que se intensifica. Agora vá, Candinho.
Vá buscar o nosso menino. Um clarão toma conta de tudo. A imagem de Anastácia se dissolve aos poucos, deixando apenas uma sensação de paz e esperança. De repente, Candinho desperta assustado, ofegante, como se tivesse sido arrancado do sonho. O coração dispara. Ele olha ao redor, ainda desnorteado. É então que percebe algo estranho. Sua mão está fechada, segurando um papel. Ué, o que é isso? Ele esfrega os olhos, confere melhor, ainda tentando acordar por completo. Aos poucos, lê o conteúdo do papel. Seus olhos se arregalam de forma quase inacreditável. O corpo inteiro reage. Candinho se levanta num salto, tomado por uma alegria explosiva. A certidão! A certidão de nascimento do meu menino! Ele ri, chora, fala sozinho, completamente emocionado. A mãe estava certa. Era só ter fé. Sem perder um segundo, Candinho sai andando pela casa, quase saltitando, apertando o papel contra o peito como se fosse o maior tesouro do mundo. Mas ao passar pela sala, seu olhar cruza com o relógio de parede. O sorriso diminui. A urgência volta com força total. Eu não tenho mais tempo para perder. Num piscar de olhos, ele pega as chaves, corre para fora, entra no carro e arranca em disparada rumo ao tribunal, decidido a mudar o destino do próprio filho. O que Candinho não imagina é que, naquele exato momento, a audiência já começou. O tribunal está silencioso demais. Um silêncio pesado, quase opressor. Zuma permanece sentada ao lado de Samir, com o corpo ereto e o rosto calculadamente sereno, enquanto a juíza Flora organiza alguns papéis sobre a mesa. O menino mantém o olhar baixo, inquieto, as mãos entrelaçadas no colo, claramente desconfortável com aquela situação. Ainda assim, Zuma pousa a mão sobre o ombro dele de forma teatral, exibindo um carinho ensaiado, como quem quer provar algo o tempo todo. Flora pigarreia e inicia a audiência com voz firme e protocolar, sem perceber ou fingindo não perceber a tensão que paira no ar. Estamos reunidos hoje para a audiência de guarda do Samir. Considerando que a contraparte deste processo não compareceu no horário determinado e que durante as visitas o próprio menino demonstrou aparente adaptação ao lar da senhora Zuma, daremos andamento ao processo e partiremos para a assinatura do termo oficial. Zuma inclina levemente a cabeça, contendo um sorriso satisfeito. Seu olhar desliza rapidamente até Samir, que engole em seco, cada vez mais aflito. Um funcionário do tribunal coloca o documento sobre a mesa. O papel parece pesar toneladas. Zuma pega a caneta com calma exagerada, como se saboreasse cada segundo daquela vitória. Enquanto começa a preencher os dados, ela murmura, com falsa humildade, mas um tom venenoso escapando pelas palavras. Tudo isso é pelo bem do menino. Eu só quero proteger essa criança de gente irresponsável. Samir aperta os lábios, visivelmente desconfortável. Flora observa a cena com atenção, sem perceber o jogo dissimulado por trás do gesto maternal. Zuma continua escrevendo linha por linha, o sorriso crescendo a cada palavra preenchida. Ao chegar à última linha, ela para por um segundo, ergue o olhar e não resiste a provocar, quase sussurrando, mas alto o suficiente para ser ouvida. Finalmente, uma vitória sobre aquele caipira. Agora ninguém mais vai tirar o Samir de mim. Ela leva a caneta ao papel e começa a assinar, confiante, segura, certa de que venceu. É nesse exato instante que o inesperado acontece. As portas do tribunal se abrem abruptamente, interrompendo o silêncio com um estrondo. Todos se viram assustados. Candinho surge correndo pelo corredor central, ofegante, com a certidão de nascimento erguida nas mãos, o rosto tomado por desespero e determinação. Para tudo! Para essa audiência agora, eu tenho a certidão do meu fio. A guarda do Samir é minha. O choque é geral. Zuma arregala os olhos por um segundo, mas rapidamente recompõe a expressão. Flora se levanta de imediato, visivelmente surpresa. O senhor está falando sério? Está dizendo que encontrou a prova da paternidade?
Candinho se aproxima da mesa, sem hesitar, e estende o documento com firmeza, apesar das mãos ainda trêmulas. Tá tudo aqui, doutora. Eu sou o pai do Samir. Sempre fui. Flora pega a certidão e começa a ler com atenção, o semblante mudando a cada linha. O silêncio volta a dominar o ambiente. Samir observa tudo com o coração acelerado. Quando a juíza termina a leitura, ela ergue o olhar lentamente e encara Zuma, agora com evidente desconfiança. Então quer dizer que, durante todo esse tempo, você estava mentindo para mim, Zuma? A megera se levanta num pulo, teatralmente indignada, fingindo-se ofendida, mas com um brilho estranho no olhar quase desafiador. Mentindo? Mas é claro que não, dona Flora. Esse homem é um farsante. Não está vendo que ele deve ter forjado esse papel para tentar me difamar? Ele é quem está mentindo aqui. Antes que Flora responda, Samir se levanta da cadeira, incapaz de conter a alegria e o alívio ao ver o pai. Ele fala com firmeza, pela primeira vez sem medo. Ela que está mentindo, dona juíza. A Zuma enganou a senhora e me obrigou a mentir também. Tudo era fingimento. Um burburinho toma conta da sala. Todos os olhares se voltam para Zuma, esperando ver nela algum sinal de derrota. Mas o que acontece em seguida surpreende a todos. Zuma começa a rir, um riso alto, debochado, frio, um riso de quem acredita já ter vencido. Ela cruza os braços, encara Candinho sem nenhum pudor e dispara, cheia de cinismo. Eu menti mesmo. E daí? Isso agora não importa mais. Você chegou tarde demais, Candinho. Ela aponta para o documento sobre a mesa, com um sorriso cruel. Olhem bem, a minha assinatura já está aí. Eu terminei de assinar. Vocês não puderam me impedir. Agora, legalmente, a guarda do Samir é minha, e eu vou levá-lo comigo. Samir se encolhe, apavorado. Candinho fecha os punhos, o rosto tomado por incredulidade e fúria. Flora permanece imóvel, encarando o papel, consciente de que aquela audiência acaba de se transformar numa guerra. E o destino de Samir ainda está longe de estar decidido. O clima no tribunal é de puro caos contido. O riso de Zuma ainda ecoa no ambiente quando ela, confiante demais para perceber o perigo, se inclina e segura com força o braço de Samir. O gesto é brusco, possessivo. O menino arregala os olhos, tomado pelo pânico, e tenta se desvencilhar. Samir puxa o braço, tenta resistir, o corpo tenso, a respiração acelerada. O medo volta com força total. Não, me solta. Eu não quero ir com você. Zuma aperta ainda mais, fingindo paciência diante dos outros, mas deixando escapar a irritação no tom de voz. Fique quieto, menino. Agora você vem comigo. A justiça já decidiu. Candinho dá um passo à frente, tomado por desespero e revolta, pronto para reagir. Tudo indica que, mais uma vez, Zuma vai sair vencedora. O silêncio pesa. Samir começa a chorar, sem forças para lutar. É então que um som seco e autoritário corta o ambiente. O martelo da juíza bate com força sobre a mesa. Nem mais um passo, Zuma. A voz de Flora ecoa pelo tribunal, firme, alta, inquestionável. Zuma congela. O braço de Samir ainda está preso à mão dela, mas agora seu rosto demonstra confusão. Como assim? Questiona, tentando manter a pose. Eu já assinei o documento. Está tudo oficializado. A senhora mesma viu. Flora se levanta lentamente da cadeira. O olhar dela é duro, decepcionado, mas absolutamente seguro. Ela caminha até a mesa onde o documento está estendido. Zuma acompanha cada movimento, ainda acreditando que tem controle da situação. A juíza segura o papel entre os dedos e declara com frieza calculada. Veja bem o que eu faço com um documento construído sobre mentiras. Sem hesitar, Flora rasga o papel uma vez, depois outra e mais outra. Os pedaços caem sobre a mesa como se simbolizassem cada farsa de Zuma vindo abaixo. O som do papel sendo destruído é ensurdecedor. Zuma arregala os olhos, completamente desnorteada. O quê?
A senhora não pode fazer isso. Flora ergue o olhar, imponente, e responde com autoridade absoluta. Posso sim, e faço. Ela se vira para todos os presentes e sentencia, sem deixar espaço para questionamentos. A partir deste momento, declaro oficialmente que Candinho possui a guarda total e definitiva do menino Samir, como sempre deveria ter sido. Candinho leva a mão ao peito, emocionado, sem conseguir conter as lágrimas. Samir sente as pernas fraquejarem, tomado por um alívio profundo. Zuma, por outro lado, começa a entrar em desespero. Flora faz um sinal discreto com a mão. 2 policiais do tribunal avançam imediatamente em direção à megera. O sorriso cínico desaparece de vez. Zuma começa a recuar. Esperem! Isso é um absurdo! Vocês estão cometendo um erro. A juíza não se abala e conclui com voz firme. Você vai responder por ter quebrado a minha confiança, manipulado um menor e tentado enganar uma oficial da justiça. Zuma, você está presa. Os policiais seguram os braços dela. Zuma se debate, perde completamente o controle, gritando aos berros enquanto é arrastada para fora do tribunal. Não me larguem! Eu é que tenho que ficar com esse menino, berra, histérica. Seu caipira maldito! Eu te odeio, Candinho! Eu te odeio! Candinho apenas observa, em silêncio, segurando a emoção. Quando Zuma finalmente é retirada do local, o tribunal parece respirar aliviado. Samir solta o choro preso há dias. Ele corre até o pai e o abraça com força, como se nunca mais quisesse soltá-lo. Obrigado, pai. Eu nunca mais quero ficar longe do senhor. Candinho aperta o filho contra o peito, emocionado, com os olhos marejados, certo de que aquela batalha foi vencida. A justiça finalmente falou mais alto.